Olá pessoal, sou o Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. Hoje estou falando com a Tássia Ventura Frigeri. Nós vamos falar sobre o cargo, a função de arquitetos de soluções em cloud. Tássia, seja bem-vinda. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo conosco. Eu acho que o assunto vai ser bem legal, a Tássia tem bastante experiência. E, Tássia, o tempo é seu, faça uma breve introdução sua, para o pessoal saber quem você é e a gente começar o bate-papo. Oi, pessoal, Diego, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz em estar participando aqui com vocês e espero conseguir aí trazer respostas relevantes aí para todo mundo que está participando. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, meu nome é Tássia, eu tenho 12 anos de carreira em tecnologia, venho do interior de São Paulo, iniciei minha carreira aqui em São Paulo há 12 anos atrás, quando eu vim para trabalhar numa empresa chamada For Linux. Então, toda a minha base aí, meu início de carreira foi no mundo de software livre dentro da For Linux. Trabalhei como consultora, instrutora para treinamentos e certificações LPIs. Sou hoje formada em sistemas de informação, depois vamos dizer assim, atuei um pouquinho na minha carreira, um pouco voltado à gestão por processo, tentei entrar e entender um pouquinho mais mecanismos de negócio, daí eu fiz uma extensão, né, de gestão por processo na PUC. Depois eu entrei na carreira de arquitetura, fiz um MBA de arquiteta de solução, né, e depois iniciei minha carreira em cloud. Então vim aí nos últimos 8 anos, mais ou menos, num universo mais on-prem. Depois comecei a moldar minha carreira para cloud, entrei para atuar como arquiteta de soluções na AWS e atualmente eu atuo num papel de Customer Engineer dentro do Google, né, da GCP, Google Cloud. Bacana, Tássia. Tássia, a gente fez um briefing antes de começar, né? E aí, falando de arquiteto de soluções, pode significar muita coisa, né? E aí eu queria que você explicasse para nós o que faz um arquiteto de soluções, ou o que é, né? Ou o que pode ser, tá? Para a gente poder entender e balizar aqui a nossa conversa daqui para frente. Legal. Bom, hoje, realmente, o arquiteto de solução ele tem uma variação aí de atribuições, dependendo da organização em que você está atuando. Então, a gente tem organizações que moldam o arquiteto de solução para um papel bem mais técnico, um perfil mais técnico, então ele acaba atuando mais como líder técnico de projetos, né, ali no design de solução, trazendo como é que todos os componentes daquela arquitetura vão se comunicar e também com a responsabilidade de documentar como que é aquela arquitetura daquela instituição. E tem organizações que traz o arquiteto de solução com um mindset mais voltado para o negócio. Então, a pessoa que é o ponto focado no entendimento do negócio e vai fazer essa transcrição entre o negócio e a tecnologia. Em todos os mundos, em todos os casos, aquela cereja do bolo eu vejo no papel do arquiteto de solução é conseguir ter o equilíbrio entre o entendimento do negócio em que você atua e a tecnologia, então ter esse equilíbrio. E aí vai depender um pouquinho do perfil da sua organização e do seu perfil. Quanto mais voltado ao técnico você for, eu acho que você vai tender a ser um braço um pouquinho mais técnico, ou quanto mais você gostar da área de negócio, você vai tender a estar um pouquinho mais inserido no negócio. Mas esse equilíbrio para o papel eu vejo que é fundamental. O negócio e tecnologia tem que andar muito próximo, bem junto. Então, né, falando da minha atuação de arquiteta, meu primeiro papel de arquiteta foi bem mais próximo do técnico. Então, eu trabalhava, apesar de eu entender o mecanismo do processo de negócio, eu tinha que entender muito mais tecnicamente para a nível de ajudar na implementação técnica do produto, né, daquela arquitetura proposta. Já quando eu comecei a fazer minha movimentação de carreira e entrei para o universo de cloud, aquele mindset mudou um pouquinho, porque o arquiteto de solução passa a ser um pouquinho mais consultora, até porque eu estou numa organização onde eu atuo como consultora, então eu passo a ser uma consultora. Mas a importância do papel e do entendimento do negócio continua, tanto que os grandes providers, eles se organizam, né, por blocos de negócio. Então, na AWS eu atuei muito próximo do setor financeiro, hoje na GCP eu estou atuando mais próximo do setor de telco.
mas também estou dentro de um nicho de negócio, eu entendo como que aquela indústria funciona, e eu sirvo como uma consultora, né, meu papel ali é estar próximo do time técnico do cliente e ajudar eles a como melhor utilizar daquela plataforma de cloud dentro, né, daquele contexto de negócio que ele tem. Ô, Tássia, eu vi lá no seu currículo, antes da gente conversar, entrei no LinkedIn, e eu vi que você tem uma base muito boa, uma base técnica, né? Você é LPI 3, tem a certificação de LPI, tem certificação de AWS. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é assim, essa sua formação técnica, ela ajudou você para migrar e trabalhar com cloud, né? E a segunda pergunta é, os seus cursos de extensão, sua pós e o seu MBA, se eles ajudaram você nesse entendimento de negócio? Porque eu vi que você tem uma boa formação, não só técnica, mas acadêmica também. Apesar de, né, a gente pode entender uma certificação ali como uma extensão, né? Uhum. Mas eu digo voltado ali para processos e negócios. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a minha base toda, né, da minha carreira, ela veio, né, sendo construída da parte de infraestrutura em software livre. Então, ali dentro da 4Linux, eu consegui, né, que foi meu início de carreira, eu consegui ter contato naquele mundo de consultoria com diversos nichos, não só de negócio, mas tecnologia, tamanhos de arquiteturas diferentes, o que me proporcionou uma base técnica muito grande. E eu sempre brinco que eu comecei a aprender a estudar de verdade quando eu comecei a ministrar um curso. Então, eu aprendi em sala de aula, mas invertendo o papel, realmente como que se estuda. Porque você tem que estudar para você responder já meio que prevendo dúvidas, né? E as dúvidas que os alunos trazem são incríveis, como abrem a sua mente e falam, opa, nunca tinha pensado nisso. É incrível. Então, assim, eu amo o mundo de sala de aula, pretendo um dia, quem sabe, voltar aí também nesse mundo de sala de aula. Então, foi aqui que eu comecei a aprender a estudar de verdade. E então eu acho que toda essa base do open source, né, trouxe para mim essa carga de entendimento, e a minha base técnica fundamentou a minha base técnica. E com relação ao mundo acadêmico, né, é claro que tem cursos e tem cursos. Falando da minha experiência pessoal, a minha experiência com graduação não foi muito bem. Eu acho que ela agregou mais o que hoje a gente precisa ter, que é o diploma, porque a nossa carreira, né, tipo, a nossa carreira aqui social, né, a gente sempre fala ali do diploma, graduação é imprescindível, mas eu acho que ela não conseguiu me agregar tanto em conhecimento, mas os MBAs e a extensão que eu fiz foram sensacionais. Legal. Não só pelo conhecimento, mas também pelo network. Eu conheci pessoas incríveis dentro do mundo acadêmico, principalmente no de gestão de processos. Pessoas que eu tive instrutores ali dentro da PUC, eu fiz na PUC na época, então professores, assim, com conhecimentos acadêmicos incríveis, que conseguiam me dar muita bagagem. Então, eu digo que sim, e super recomendo para quem quiser entrar. Mas claro que no mundo de tecnologia, hoje, eu acho que um grande impulsionador das nossas carreiras são as certificações. Verdade. Então, mais do que o mundo acadêmico, mas aí depende de como que você vai moldar a sua carreira. Se você gosta mais de sala de aula, mais para pesquisas, eu acho que o mundo acadêmico é um caminho que você deveria trilhar, mas se você é mais mão na massa, gosta do mundo corporativo, quer estar inserido ali no mundo corporativo, talvez trilhando as certificações daquele produto que você quer entrar como especialista seja uma boa trilha. Legal, eu sempre gostei de estudar material de certificação, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com produto, né? Então, eu gosto de me balizar como está caminhando, né, no meu segmento, ali o que os materiais de certificação oferecem. Não necessariamente fazer a prova, mas eu gosto muito de consumir livros, cursos, páginas, né? Uma coisa que, puxando um gancho nisso, Tássia, hoje muitas aplicações, muitos serviços, eles já são nativos, construídos de forma nativa para cloud, né? Quando você pensa no Brasil, né, a gente vê grandes aplicativos, empresas surgindo, né, em cloud, já totalmente digitais, algumas empresas que estão passando por transformações digitais, muitas empresas multinacionais, a gente conhece
empresas na Europa, na Ásia, na América do Norte, né? Como que você enxerga isso no Brasil? O entendimento da tecnologia, do que a tecnologia pode oferecer para os desenvolvedores, para o negócio. Como você enxerga como o Brasil tem conseguido trabalhar com essa tecnologia? E se os gestores, né, das empresas, administradores de TI, eles conseguem compreender o potencial da tecnologia? Baseado nisso, né, porque houve uma transformação muito rápida, houve aqueles que já estavam, né, que o bonde estava andando, aqueles conseguiram pegar o bonde andando, houve a necessidade, né, houve a pandemia, conseguiu pegar o bonde andando, e aqueles que não conseguiram encaminhar pelo modelo de negócio da empresa, ou no contexto que eles estavam inseridos, né, eu queria a sua opinião. Sei que ficou um pouco grande a pergunta, né, mas eu queria a sua opinião referente a isso, como nesse relacionamento que você tem com o cliente, como você enxerga o nosso país, né, o entendimento do potencial que as empresas podem ter, os desenvolvedores, e o entendimento da tecnologia, se ele está adequado ou não. Legal. Bom, falando um pouquinho do nosso mercado, né, de como nós estamos posicionados e como que eu vejo, né, essa posição. Eu acredito que, sim, temos empresas hoje no Brasil, principalmente as startups, né, que elas já nascem aí num ambiente de transformação digital incrível, né, eles conseguem usufruir, né, todo o potencial que a tecnologia traz, né, e trazendo aí, né, hoje a gente tem empresas brasileiras, inclusive, que se transformaram em unicórnios. Mas a gente tem aí um processo de transformação digital, principalmente quando a gente fala de empresas maiores, as mais tradicionais, as enterprises, que elas vêm se movimentando, não na velocidade das startups, mas elas vêm se movimentando, algumas em velocidades maiores, outras menores. O que eu vejo, né, a gente teve aí um impacto mundial com relação à pandemia. Claro que foi um tema aí nada agradável para ninguém, foi um momento super difícil, né? Mas para todo, como dizia Sócrates, né? A maior arte de viver consiste em tirar um bem maior sobre qualquer mal. Então eu acho que ele trouxe alguns pontos também positivos, que foi esse acelerar da transformação digital. Então houve sim uma movimentação muito grande no Brasil, principalmente falando do universo de cloud. A gente teve aí empresas se modificando assim em 360, né, para conseguir colocar centenas de funcionários para trabalhar de home office. Então, como que eu faço essa movimentação? Muitas delas não tinham nem computadores, eram desktop, não tinha computador para colocar todo mundo trabalhar na casa, né? Então, a gente viu uma movimentação muito grande, empresas subindo workspaces dentro de cloud, fazendo integração de cloud com o seu on-prem, para conseguir fazer com que os seus funcionários não tivessem o acesso. Com isso, os administradores, os gestores começaram a ver a importância de começar a usar a tecnologia e mais a fundo os recursos que a tecnologia vai nos trazer, né? O maior ganho, principalmente falando agora dessa transformação a nível de cloud, nessa transformação da cloud, como que eu ganho agilidade, como que eu trago agilidade para dentro do meu negócio, a questão de inovação, né, a questão de elasticidade, então como que eu cresço meu ambiente, né, de uma hora para outra, como aconteceu na pandemia, que eu tinha que dar esse boom de crescimento, sem ter os meus recursos físicos. Então a cloud ela veio proporcionar, a pandemia ela proporcionou esse grande up. E com isso veio desafios para carreiras, movimentação, né? Então a gente vê aí que ainda assim tem muita resistência, ainda assim tem um pouquinho de entendimento, né? Carreiras estão se movimentando, principalmente quando eu falo dessa transformação em agilidade. Então um exemplo bem plausível, a gente pode pegar o universo de DBAs, de rede. Antes o DBA ele tinha muita responsabilidade em cima do banco, como fazer backup, fazer resiliência, e ainda assim fazer as queries, fazer uma boa performance das queries para entregar o resultado para o negócio. Quando a gente fala desse ramp-up, né, dessa transformação digital e começar a colocar, utilizar de recursos de cloud que vai me dando mais agilidades, eu falo de usar serviços gerenciados, onde eu não me preocupo mais com backup, onde eu não me preocupo tanto mais com alta disponibilidade do banco, a performance física, né, escalabilidade do banco, crescimento de réplicas de leitura, muitas vezes sai da minha responsabilidade, eu não preciso mais ter isso, eu consigo focar no que realmente me diz
que é o meu foco das queries, de como que está o resultado do meu banco com relação à programação do banco, né? Então, isso ainda é um processo. Então, tem gente que ainda se sente um pouquinho acuado com isso, então acho que se eu se movimentar para a cloud, será que eu não estou perdendo meu emprego? Será que vai acabar? Igual lá na parte na Revolução Industrial, né? Então, quando a gente começou a colocar máquinas na linha de produção, começou a surgir esse medo. Então, certas profissões, né, acabam diminuindo, mas outros nichos de negócio vêm nascendo, novas profissões vêm nascendo, e eu vejo muito profissional de TI mais próximo do negócio cada vez mais. Então, ele tem que trazer mais, agregar mais ao negócio, e é isso que o negócio espera da tecnologia cada vez mais, e esse universo de transformação, esse ramp-up, ele vem muito com esse mindset. Como que eu consigo entregar mais valor para o negócio de uma forma mais rápida, utilizando os recursos tecnológicos? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, conseguiu. Não, a gente tá, eu gosto de usar a palavra modo sobrevivência, Tássia, porque aconteceram, né, hoje a gente já está entendendo, né, que as coisas não são tão estáveis como eram no passado. Então, a gente passou agora, a pandemia foi super problemática, eu fiquei desesperado, assim, graças a Deus, tudo deu certo sobre a tecnologia, né? Tem pessoas que não trabalham, tiveram que se adaptar também. E aí, quando a gente acha que as coisas estão melhorando, a gente está com uma guerra, né? E a gente tem que ativar um modo de sobrevivência. E, infelizmente, né? Temos que olhar ao redor, nos adaptar ao que está acontecendo e tentar nos encaixar ali onde nós temos maior probabilidade de dar certo, né? Eu queria ser músico, né? Mas eu ganho mais dinheiro com TI do que tocando. Então, os instrumentos ali, né? Meu sonho era ser músico, mas eu tive que me adaptar e ainda estou em adaptação, né? Faz parte da vida, né? E a gente tem que tentar buscar isso, né? Então, até um dos objetivos desses bate-papos, né, é que cada um que escute, né, os entrevistados ou as pessoas que estão conversando comigo, possa extrair um pouquinho dali, né, e depois vou por aqui, vou por ali, não, isso não dá para mim, deixa eu tocar violão, né, enfim, tá, se eu te perguntar assim, e aí uma vez que você que tem trabalhado com os grandes provedores, você tem assim, um grande produto que é um carro-chefe aí que você acha que tem dado muito certo, que as empresas procuram, só para dar um gostinho do potencial da tecnologia? Eu acho que cada um dos grandes providers, eles têm sempre sua cerejinha do bolo, então eles sempre têm aquele produto, né, que eles investem mais e acabam trazendo com grande potencial, mas algo que eu vejo que é meio uniforme, né, e um ganho que cloud em geral trouxe é o ganho na transformação dos dados. Então, hoje, o negócio, o negócio ele vem cada vez mais com mais concorrência, com um perfil de consumidor mais exigente, então cada vez mais eu tenho que moldar o meu negócio a respostas rápidas, então eu tenho que ganhar agilidade, eu tenho que sair na frente, muitas vezes a gente vê que ganha quem sai na frente, porque é pela adesão, né, um Waze, por exemplo, se não fosse a adesão de todo mundo a usar e ficar reportando, o software não ia ter dado, né, tão certo como deu. Então, não que não exista GPS tão bom quanto, mas é a adesão. Então, a velocidade, ela impacta diretamente no negócio, né? Então, com isso, eu vejo que algo muito sensível e que as organizações precisam cada vez mais é ter respostas, o negócio precisa ter respostas, cada vez mais rápidos e cada vez mais dados a gente precisa, porque a gente faz análise hoje em cima de bytes de dados. Então, o cloud ele veio muito impulsionar isso. Pelo poder de armazenamento que eu tenho e pelo custo do armazenamento, hoje a gente sabe que armazenar dados em cloud não é tão caro, né? Fica mais barato do que armazenar dentro de casa, né? Hoje os grandes storage de armazenamento são relativamente baratos. E outro como que eu processo tudo isso de dado, né? Como que eu trago inteligência, como que eu coloco isso no dashboard na cara do meu analista de negócio,
né? Então, o Analytics veio aí numa transformação imensa. Hoje a gente fala de Analytics, a gente fala de análise, a gente traz muito no contexto de Machine Learning vem crescendo e ganhando seu espaço, né, incrivelmente. Então, como que eu consigo hoje, por exemplo, extrair dados, né, de volumes enormes, em grandes volumes de dados? Para eu fazer isso dentro de casa, custa com processamento de máquina, com storage para armazenamento. Dentro de cloud eu consigo baratear muito isso, né? E cloud hoje ele traz muito mindset do pay as you go. Então, ou seja, você paga em cima do seu consumo. Então, eu preciso processar grande volume de dados, eu pago naquele processamento que eu fiz, e depois isso provisional, eu não estou processando, não estou pagando. Então, isso traz uma economia muito grande para o negócio. Então, eu acho que, junto com a transformação digital, é a transformação do negócio, é a velocidade do negócio, é como o negócio analisa os dados. E o provedores hoje, né, cloud, ele veio trazer um impulsionador nessa análise de dados incrível para o negócio, né? Então, consigo cruzar dados, colocar grandes volumes, conseguir fazer treinamento de modelos para machine learning, onde eu tenho capacidade, né? Tem modelos também que requer máquinas com alto nível de memória e processador, que para eu comprar, adquirir essa máquina, para eu treinar um modelo, torna-se inviável o custo para o negócio. Agora, em cloud, eu já consigo ter isso, já consigo provisionar máquinas para fazer treinamentos enormes, né, com enormes capacidade computacional, e depois eu desprovisiono e eu não estou mais tendo esse custo. Então, eu acredito que isso veio aí, muito forte. A questão de dados hoje é algo muito forte que cloud traz para o negócio. E uma vez que a gente sobe os dados, Otávio, ou leva nossas aplicações, como que fica essa questão da segurança compartilhada, né? Como que, por exemplo, alguém que trabalha com governo, né? Como que ele pode enxergar isso e ter confiança de levar seus dados nessas questões de segurança, uma vez que ele entende o controle dele dos dados, da informação trocada ali, e ele tem aquele controle, ele tem a segurança, e ele sabe muito bem que é uma das coisas, uma vez que ele vai transpor aquilo, como que ele entende isso, como ele se sente seguro para mover ou as aplicações, serviços, os dados para um provedor de nuvem dos grandes players? Tá. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Hoje os players, eles trabalham bem com, que inclusive eles mesmos denominam, né, modelo de responsabilidade compartilhada, né, dos dados. Então a gente fala de dois blocos de segurança. Então eu tenho segurança da nuvem e a segurança na nuvem, né? Então quando a gente fala do universo da nuvem, né, fica de responsabilidade do provedor ter toda essa gama de segurança. Os grandes provedores hoje, eles têm uma série de certificações, né? Os mais altos níveis de requerimento de certificações eles precisam ter, porque eles precisam abranger todos os mais altos níveis de compliance. Então, tem auditor de terceiro constantemente lá auditando o ambiente, e aí cada um dos provedores vai dar a lista do que eles são certificados, ISO 27001, PCI, e ali agora tem uma lista enorme de certificações que eles obtêm. Então, toda essa certificação da infraestrutura, você já tem. Então, eu vou colocar um pouquinho no meu universo, por exemplo, que eu trabalhei bastante no financeiro. Setores financeiros que trabalham no cartão de crédito, a gente tem lá a certificação PCI. Se eu preciso carregar isso para a nuvem, como que funciona? Bom, os grandes providers, a maioria deles já tem essa certificação PCI de todo o hardware para baixo. Então, ele garante o acesso fisicamente ao dado, como que está estruturado o hardware, como que está feita a instalação, quem pode alcançar aquela máquina fisicamente, assim também com uma camada de instalação do sistema operacional, do hypervisor, tudo aquilo ele já tem a certificação para você. Então, com o que você vai se preocupar? Com a camada de cima, né, da sua aplicação para cima. Então, se você passa por essa exigência de auditoria, essa certificação, você já vai receber do provedor a certificação da nuvem e você vai se preocupar em fazer a sua camada acima. Então, você tem um acelerador também aí, porque você não precisa se preocupar com a auditoria física mais, porque o provedor já fez isso para você. Você vai se preocupar somente com a sua camada de informação.
né? E para os negócios que não tem tanta exigência de criticidade, não passa por auditoria, né, você tem esse ganho, porque você já está colocando numa infraestrutura, né, todos os seus dados em uma estrutura certificada, validada, que tem auditoria, você consegue receber, independente se você é certificado ou não, né, os provedores, eles te dão acesso a como você vê essas certificações, a como extrair os relatórios de auditorias, as atualizações dos relatórios e tudo mais. Então, isso te traz aí uma segurança. E aí, cada serviço que você usa dentro de cloud, a sua responsabilidade com o dado vai se moldando. Então, os provedores hoje, eles dão desde a camada mais de infraestrutura, então, se eu quero simplesmente um storage ou eu quero uma máquina virtualizada, eu consigo subir no provedor, até uma camada mais alto nível, que seriam os serviços gerenciados, oferecidos por eles. Quando eu falo de serviço gerenciado, né, aí cada serviço tem lá as suas matrizes, o modelo de responsabilidade vai navegando. Então, eu vou dando mais responsabilidade ao provedor e tirando algumas responsabilidades do meu time. Mas uma coisa é unânime, a responsabilidade dos seus dados sempre é sua. Então, você não vai mais gerenciar, por exemplo, um appliance de firewall, mas você tem a responsabilidade de gerenciar as regras do firewall, porque aí quem acessa, quais são as portas, quais são os protocolos, você tem a responsabilidade de fazer políticas dentro do seu time para conferir que tenha senhas fortes, que tenha múltiplo fator de autenticação para determinadas aplicações ou ambientes que sejam críticos. Então, criptografia dos dados, seja dados em repouso, seja dados em trânsito, a responsabilidade dos dados sempre vai ser seu, porque os dados são seus. Mas a gente já tem esse impulsionador aí, com toda a questão de infraestrutura, que com o provedor a gente não precisa mais se preocupar, né? E consegue ter esse ganho aí de escalabilidade, de segurança, porque os provedores hoje, os players hoje estão bem equiparados. Sim, eu já imaginava que não seria uma preocupação, né? Acho que com a ajuda de um especialista, acho que essas questões podem facilmente serem sanadas, né? Até para a escolha do modelo ali que você vai adquirir, né, Tássia? Sim, sim. Aí, imaginando uma empresa que está querendo migrar, ela tem seus serviços on-premise e quer migrar para cloud, né? Como que ela consegue fazer a precificação, né? Acho que isso é um desafio. Eu já tive experiências que não foram muito boas com precificação, né? Queria ouvir de você aí para a gente conseguir desenvolver, para quem teve mesma dificuldade que eu tive, ou tem a dificuldade, ou planeja, mas tem uma pulguinha atrás da orelha. O que você recomenda para esses cenários? Pessoal, precificação é um desafio de cloud, eu acredito que seja, tanto que novas profissões vêm surgindo, né, dentro de cloud. A gente até falou no nosso briefing, hoje a gente tem o FinOps, a gente tem uma área, né, instituições que estão, principalmente 100% em cloud, tem uma área de FinOps. Então, tem uma área de um pessoal técnico que entende tecnologia, que sabe falar a linguagem técnica, mas voltado para preço. Então, antes, a gente tem, assim, um desafio bem grande. Antes, a gente tinha um modelo muito controlado dentro do on-prem. Eu fazia lá 3 orçamentos de máquina, passava numa fila, que ia para um processo de aprovação, alguém aprovava e eu adquiria, entrava no processo de compra daquela máquina. Quando a gente fala de recursos em cloud, a gente traz esse contexto, né, do modelo pague sobre o consumo. Então, você só paga aquilo que você consumiu. Isso é ótimo, por quê? Porque você não tem desperdício, você consegue fazer um ganho financeiro muito grande. Porém, você tem a outro lado, né? Primeiro, os providers hoje, eles têm uma paleta, vamos dizer assim, de opções para você. Então, quando a gente fala de VM, eu quero simplesmente subir uma máquina. Se você olhar dentro de cada provedor, você tem lá várias famílias. Cada família custa mais ou custa menos. Então, às vezes você olha máquinas que têm a mesma quantidade de memória, a mesma quantidade de processador, mas da família A ela tem um preço, da família B ela tem outro preço. Então, assim, precisa sim, então, ter, né, um pessoal hoje mais capacitado ali para entender e com isso você consegue trazer mais ganhos financeiros para dentro da sua instituição. Então, assim, o que eu trago hoje, assim, como sugestão, como dica? Eu acho que cada provedor, hoje, ele entrega
umas recomendações de como fazer. Cada provedor tem lá toda a parte de otimização de custo. Eu vejo isso, eu acho muito bacana, eu vejo em movimentação dos players hoje, em ajudar o cliente a entender a precificação e precificar de uma forma, porque acho que não é intuito do provedor fazer com que você gaste muito desnecessariamente, porque aí vai impulsionar você a sair. Então ele vai querer que você gaste, mas gaste bem. Então que você saiba investir o seu dinheiro lá dentro. Então tem trilhas, né, dos provedores que auxiliam nessa questão de otimização e recomendação de recursos. Assim também como tem novos negócios, nova função, que é o FinOps, que nasceu, né, um novo papel dentro das empresas, existem novas empresas que nasceram para isso. Né? Então, a gente tem muitas empresas parceiras de providers hoje que montaram o seu modelo de negócio em cima de precificação de cloud, então elas conseguem utilizar melhor recursos de cloud com a melhor precificação. Então, um exemplo que a gente tem de empresas hoje, a gente vê softwares que ajudam a trabalhar você com recomendações, principalmente em aplicações que são containerizadas, aplicações que podem ter quedas mais bruscas, né? Os provedores, eles têm lá os modelos de entrega de instâncias, que normalmente são as instâncias que eles chamam de spot, que são recursos que você consegue alocar e desalocar mais rapidamente. Esse modelo são modelos mais baratos de computação. Dependendo de como é a sua aplicação, você consegue alocar em cima desses tipos de máquina. Então, olha só, né, como é preciso ter um olhar financeiro e um olhar técnico para isso. Então, por isso que eu vejo muita carreira de TI hoje, como a gente deixou de ser só aquela pessoa que olha para o técnico. Cada vez mais a gente tem que olhar para o negócio, porque a gente tem que entender realmente qual é a criticidade do meu negócio, para eu saber se essa aplicação pode parar, quanto tempo ela pode parar, mas também até mesmo para precificar, até mesmo para eu conseguir economizar dinheiro, para eu conseguir dar uma melhor arquitetura aqui dentro desse cloud, desse provedor, onde eu consiga ter essa aplicação rodando em um ambiente mais barato, em determinado horário, ou em outro horário, ou em determinado evento, eu preciso subir ela em outro tipo de arquitetura, porque eu preciso de mais resiliência. Então, o que eu recomendo na linha é, veja qual é o provedor, aonde você está, porque cada um deles tem um certo mecanismo, assim, em geral, eles usam a mesma lógica, mas sempre tem ali tecnicamente como que você pode fazer, normalmente é com tags, então como que eu faço tagueamento dos meus recursos, como que eu configuro aqui o meu budget para esse projeto, como que eu crio os alertas para eu fazer as barreiras, para eu também não deixar aberto e todo mundo subir vários recursos, e depois vir uma fatura que eu me assuste. Então cada provedor sempre tem, então eles têm sim esse mecanismo, entenda um pouquinho como é esse mecanismo, para você conseguir criar essa governança. Mas é muito importante, quando a gente vai se movimentar para cloud, a gente falar da governança, da fundação de cloud, porque é aí que você vai entrar com essa estrutura para conseguir equalizar as questões de gestões de acesso, gestão de que o acesso vai impactar no que eu posso subir, no que eu não posso subir, que vai impactar sempre e refletir no meu financeiro. Legal. Tássia, estamos chegando perto do final. Eu queria te perguntar, você com uma experiência, né, em 2 empresas já, dos grandes provedores, né, dessas entre os 3 principais, né, entre os 5 principais, você tem alguma dica para dar, caso alguém queira trabalhar, né, com um desses provedores nessa área mais voltada para arquiteto de soluções ou mais voltado para a área comercial, dicas de processo seletivo, carreira, formação, o que tem que ficar de olho, que experiência que tem que adquirir, o que você dá de dica para quem está querendo trabalhar junto com o provedor? Olha, eu acho que a gente está num momento muito bacana para se trabalhar em provedores. Os provedores, né, assim, cresceram muito, principalmente, de novo, acho que a pandemia veio, impulsionou, carregou muita empresa para dentro dos provedores. A gente viu que os players vêm ganhando força, vêm crescendo, e eles estão, assim, numa corrida de contratação. A gente vê muitas vagas. Então, assim, eu posso falar das empresas em que eu já atuei, ou atuo, né, que é o Google e a AWS, ambas têm muitas vagas abertas. Se vocês entrarem no LinkedIn, vocês vão ver, né, ou no próprio site deles, lá na área de vagas vocês vão ter muita vaga aberta. Tem, nesse momento tem vaga lá.
Sim, sim. A gente tem diversas vagas e assim, o que que é importante? Primeiro, você entender o que é o seu plano carreira, então para onde você quer ir, qual é a vaga, aquilo que melhor se encaixa no seu perfil. Aí você vai ter o seu primeiro passo, que é, porque a denominação hoje na nossa área de tecnologia, a gente não tem assim um padrão de nome. Então, e a gente tem uma mudança de nomenclatura, né? A gente tem 3, 4 vagas ofertadas com nomenclaturas diferentes, às vezes dentro por exemplo, dentro do mesmo provedor, você vai ver que fazem coisas similares, mas tem ali alguns pontos de diferença, então você tem um trabalhinho aí de estudo para você conseguir entender qual é a vaga que você quer se encaixar. Se for vagas técnicas, você tem que ter um background daquela vaga, mas assim, um ponto que eu deixo como dica e como experiência, tá? Você não precisa entender do provedor, mas você precisa ter aquela base técnica, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás. Então, eu preciso ter uma base fortalecida tecnicamente dentro daquilo que eu quero atuar. Ah, mas para eu entrar na Amazon, eu preciso entender de Amazon? Não. Para eu entrar no Google, eu preciso entender de Google? Não. Mas você tem que ter a sua base técnica, entender, né, tecnicamente daquilo que é a sua base de formação. Depois, o outro ponto essencial, que a gente busca muito hoje, eu acho que não é só nos provedores, a gente vê o mercado de TI que está altamente aquecido. Grandes empresas hoje, a gente vê Banco Itaú contratando, principalmente para o time de cloud, né? Ele está levando todo o data center dele para cloud, o Banco Itaú está com muitas vagas abertas, a gente vê todo o mercado hoje bem aquecido, estudar. Então, assim, você demonstrar na entrevista o quanto você gosta de aprender, o quanto você está disposto a aprender, o quanto a mudança não te impacta, né? Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, hoje a gente vive num mundo que está, assim, super acelerado. Então, assim, o negócio está acelerado, o negócio precisa se moldar constantemente. E tecnologia, a gente vê que tecnologia é algo que a todo momento tem coisas novas acontecendo. Então, é uma área que a gente nunca vai parar de estudar, né? E demonstrar essa força de vontade de estudo, que você gosta de aprender, que você gosta de estar inserido, é muito importante, principalmente ali naquele seu processo seletivo. Uma outra dica eu posso falar o nome de site, de dicas? Pode falar o site que você Legal. quiser. Tem um site que se chama Glassdoor, eu acho ele muito legal, também já participei. Quando você faz o cadastro nele, você precisa dizer qual é a empresa que você trabalha, e você faz alguns pontos, como que foi o processo seletivo e sua experiência na empresa. Aí o Glassdoor, ele monta pontuações. Então, por exemplo, tanto para Google, quanto para Azure, quanto para AWS, se você entrar lá e procurar pela vaga que você está concorrendo, você vai ver várias pessoas que falaram dicas de quais foram as perguntas de entrevistas, como que é o ambiente de trabalho, como que é a cultura da empresa, como que foi o processo seletivo, quantas etapas tiveram, tudo você encontra lá. E eu mesmo eu usei o Glassdoor nas minhas entrevistas, quanto eu contribuí depois também lá, dizendo qual foi as perguntas que tive na minha entrevista, quantas fases foram na minha entrevista. Então, foi bem legal. E eu também deixo aberto, né? Depois você vai publicar o vídeo, vai publicar meu contato no LinkedIn. Quem quiser me procurar e estiver participando de um processo seletivo em alguma empresa que seja do meu conhecimento, eu posso dar também algumas dicas e orientar, sim. Com relação a idioma, né? A gente até num briefing, a gente até brincou, e aí, precisa ter o inglês fluente, precisa ter mais um idioma para entrar nos provedores? Não precisa. Hoje acho que o mindset está mudando nas empresas, elas não estão engessando o processo seletivo, até porque a nossa realidade, eu acho que é uma realidade do Brasil, né? A gente, infelizmente, a gente tem uma desigualdade social, eu falo por mim, eu comecei a estudar o meu inglês quando eu vim para São Paulo, isso é coisa de 5, 6 anos atrás, que eu comecei a estudar realmente inglês, porque eu tive condição financeira de pagar. Porque antes disso eu não tinha condição financeira de pagar um curso de inglês, que a gente sabe que cursos bons são caros, né? Então, isso não é uma desclassificação, os provedores hoje entendem que essa é uma realidade do Brasil e você pode sim entrar sem você ter o inglês, é óbvio, se você está submetendo para uma vaga no Brasil, se você está submetendo vagas para fora ou global, aí o inglês vai ser pré-requisito. Mas a nível Brasil você não tem, porém você, novamente, tem que estar disposto a estudar,
seu ramp-up lá dentro vai ser um pouquinho mais doloroso do que quem já tinha o inglês, porque toda a documentação vem em inglês, todos os cursos vêm em inglês, as certificações que a gente faz nas áreas, né, dificilmente a gente tem já traduzido para português, e aí lá dentro você atualiza muito rápido, né, não dá tempo. Exato, não dá tempo de fazer traduções, então assim, vai ser um pouquinho mais moroso, mas não é uma desclassificação. Né? Mas entrando lá, a gente corre atrás do idioma, e é importante demonstrar isso na entrevista, sabe? Mostrar confiança de que você é capaz de aprender. Legal, Tássia. Tássia, muito obrigado, tá? Mais uma vez te agradecer aí pela disponibilidade, de você compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, né? E tá junto conosco aqui, né, disponibilizando o seu tempo. Agradeço imensamente aí. E eu deixo o final aí para suas considerações finais, para a gente encerrar. Fica à vontade, o tempo é teu. Então, primeiramente, queria de novo agradecer pelo convite. Eu me ponho à disposição aí do pessoal que está ouvindo e quiser fazer um bate-papo, também pode me chamar lá no LinkedIn. Falando especificamente para o público de mulheres, hoje a gente tem grandes engajamentos de mulheres na tecnologia, a gente vê várias iniciativas e super... Eu tenho várias dicas, eu vou passar algumas para você depois publicar ali de links. Então, a gente tem, assim, uma comunidade de mulheres em tecnologias bem grande hoje, várias movimentações com ajuda de estudo, seja para desenvolvedor, seja para cloud, seja para infra. Eu acho que hoje a gente tem um recurso mais comunitário. Antes, tudo a gente tinha que pagar muito, né, cursos. Hoje, para certificações, a gente consegue encontrar bastante cursos gratuitos. No próprio LinkedIn, entra nas comunidades, porque as comunidades direto elas lançam. Com relação aos provedores, a gente vê movimentações dos provedores direto fazendo programas de incentivo à certificação, dando certificações e cursos para certificação com 50%, 85% de desconto. Então, vale a pena a gente estar inserido, engajado nessas comunidades e estudar. Eu acho que o grande segredo não é só estudar e reter o estudo para você, mas estudar e compartilhar. Então, acho que essas comunidades estão aí, por isso que eu sempre brilhei os meus olhos com o mundo de software livre, né? Porque eu acho que essa questão do compartilhar aquilo que se sabe é essencial e a gente tem fontes muito ricas para isso. Então, usem. Esse lance do compartilhar é o que mais eu enche meus olhos na nossa área, Tássia. Eu tenho um blog, tenho esse canal aqui no YouTube, e eu vejo que quando eu converso com pessoas de outras áreas, às vezes um compartilhar de informação é cobrado, né? Alguém tem um material pronto, e aí tem que usar no outro. Peça uma planilha sua. Pô, planilha, você tá maluco? Planilha é minha, não te passo não, cara. E a gente aqui, você pode, né, cada um dentro do contexto do direito autoral, mas assim, pô, você tem algum script aí que faz isso? Pô, o cara manda, né? Documentação, enfim, essas questões. Então tá bom, pessoal, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado para todos que assistiram até o final. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários os contatos e os links que a Tássia vai disponibilizar para a gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.